Sou Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é com Felipe Freser, que é astrólogo. Vamos falar muitas coisas de 2021, sobre os astros, né, os signos aí, o zodíaco. Eu tenho muitas curiosidades e quero saber se você também tem. Aproveita para mandar a sua pergunta, porque olha só, esse ano não está sendo um ano fácil, nós já estamos aqui praticamente no meio do ano, né? Então, enquanto isso, nada melhor, né, de que saber um pouco mais sobre os astros. Tem muita coisa aí que eu acho que a gente pode aprender e fazer também para que o nosso ano, né, que tem muita coisa ainda para acontecer, seja um pouco melhor, né? Então, daqui a pouco a gente começa com esse bate-papo especial. Opa, estamos online. Felipe já chegou aqui. Espera aí que estou avisando. Estamos ao vivo, mas vamos nos conectar aqui enquanto isso, para a gente bater um super papo, viu, gente? Opa, boa noite! Tudo bom, Hudson? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Eu te agradeço. Ó, estamos avisando aqui que estamos online. Já aproveitando aqui no começo, dizer que a nossa live fica, né, salva aqui no IGTV, no nosso Dicas do Brasil, e também vai depois para o YouTube. Então, você que quer ver depois, que quer saber, né, um pouquinho aí sobre astrologia, tem muita coisa aí para acontecer. Bom, vamos começando, né? Vamos começando enquanto o pessoal está chegando aqui. Quero que você me conte um pouquinho sobre esse ano aí de 2021 e a astrologia, né? Tem uma relação aí, como é que está sendo na visão da astrologia e como é que pode ser na nossa visão. Uhum. Vamos lá então, Hudson, falar um pouquinho, né, desse momento aí tenso que a gente está vivendo, porque está um momento bem tenso, né? Muita coisa aí rolando. Muito. E eu gosto de falar muito assim que a astrologia ela é como um grande reloginho ali, né, que vai marcando, e quando a gente entra em contato com essa dinâmica celeste, a gente consegue entender muita coisa que está acontecendo aqui, né? Olhando para o macrocosmo, a gente consegue entender o que está acontecendo no microcosmo, né? Na nossa vida individual, no mundo também, na coletividade. E a gente vem, cara, de um ano, o ano de 2020, ele foi um ano muito forte, assim, né? Quando a gente fala dos movimentos astrológicos, já se esperava que algo muito significativo pudesse acontecer, né? No ano de 2020 ali, com a história da pandemia. Sim. Devido ao encontro de alguns planetas que eles são muito lentos, que eles levam muitos anos para se encontrar, né? Então a gente consegue perceber e analisar a partir da análise desses trânsitos astrológicos, desses planetas que são muito distantes, né? Como Júpiter, se a gente for pensar, ele leva ali 12 anos para completar uma volta inteira em torno do Sol, Saturno 28 anos, Urano 84 anos, Netuno mais de 120 anos, Plutão, desde que descobriram Plutão, ele não completou uma volta inteira em torno do Sol, né? Então esses planetas, cara, eles marcam momentos que vão ter um impacto muito grande, não só na individualidade, mas principalmente no coletivo. E quando a gente tem um encontro desses gigantes no céu, né, quando eles entram ali, eles fazem alguns aspectos que a gente chama de conjunção na astrologia, quando eles se aproximam e eles ficam ali no mesmo ponto, no mesmo signo, no mesmo pontinho no céu, existem movimentos aqui embaixo, né, que tendem a ganhar uma proporção um pouquinho maior, né? Principalmente quando a gente tem o encontro dos planetas Saturno, Plutão, Urano, Netuno e Júpiter também, né? Então, em 2020, a gente teve o encontro de Júpiter, né, que é o maior planeta do sistema solar ali. Ele expande, ele aumenta, ele intensifica tudo que ele toca. Saturno, que ao contrário, ele gera limitação, é a lei imposta, é a estrutura. Plutão, que está associado às grandes transformações, às mortes, os renascimentos, né? Se a gente for olhar na mitologia grega, Plutão está associado a Hades, então ele fala muito desses processos densos, profundos, intensos. Saturno, Zeus, Saturno, Cronos, Júpiter, Zeus, né? E a gente teve a chegadinha ali junto, Marte chegando juntinho com eles
bem na virada do ano novo astrológico do ano passado, do ano de 2020, apontando realmente ali todo o... né, marcando ali o processo da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Então, todo esse processo, a gente já estava olhando, assim, quem estuda astrologia, conhece, já estava olhando, já estava falando, putz, cara, alguma coisa realmente aí vai acontecer, né? Então a gente entra a partir da chegada do encontro de todos esses gigantes no céu, no signo de Capricórnio, que fala de estrutura, né? Capricórnio fala de estruturas sociais, estruturas econômicas, estruturas políticas, né? As nossas próprias estruturas internas também, é um signo do elemento terra, né? Então tem a ver com construção, tem a ver com solidez. A gente tem toda a energia desses planetas, né? Júpiter que intensifica, Saturno que pede responsabilidade, Plutão que destrói e Marte que põe a lenha na fogueira. Eita! Todas essas estruturas, elas passam a ser desconstruídas, né? Então a gente tem que aprender a ressignificar e a lidar com uma nova realidade, não só na vida individual, mas também na vida coletiva. Então a gente vem de um processo, né, onde vivemos ali um dos pontos mais baixos ali, se a gente for fazer uma análise cíclica dos eventos que esses encontros startam na humanidade, porque se a gente for olhar lá para 1980, a gente teve um encontro como esse, né, que é o tempo que esses planetas levam para se encontrar no céu. Em 1980 a gente teve o advento do HIV, né, quando essa pandemia do HIV aconteceu. A gente teve eventos muito similares também na gripe espanhola. A gente também teve eventos muito similares na época da peste negra. Então a gente está num movimento onde o encontro desses planetas, eles ditam transformações, mudanças muito profundas, né? E o ano de 2021, Hudson, ele é um ano que está muito ainda dentro dessa energia, né? É um ano de grandes transformações, de muitas mudanças. Nesse período que a gente está passando desse ano, é um dos períodos mais tensos, mais fortes que a gente está vivenciando, né? O mês de junho e julho, porque nós viemos ali de 2 eclipses, um que aconteceu no finalzinho de maio, né? Até tem as datas aqui anotadas para a gente falar um pouquinho sobre, um no dia 26 de maio e o outro que aconteceu agora no dia 10 de junho, né? A gente teve um eclipse lunar e um eclipse solar. E os eclipses, eles startam processos no sentido de trazer para a consciência aquilo que está oculto dentro da gente. Então, saindo até um pouquinho desses processos coletivos, né, e trazendo um pouco para a visão do que a gente precisa trabalhar em nós a partir desses processos, é muito interessante a gente perceber que as pessoas, elas estão tomando consciência de muitas coisas que antes eram colocadas para debaixo do tapete, que estavam no campo da negação, que não estavam querendo observar, que não estavam querendo olhar. A gente olha isso no coletivo acontecendo, mas a gente também olha no nível da individualidade, né? Sim. E eu tenho visto muita gente, cara, assim, não sei se você percebe isso também, mas muita gente às vezes desesperada de olhar e falar assim, cara, parece que a minha vida está destruindo, está desconstruindo, está desmoronando. Tem muita gente de coisa acontecendo, assim, nossa, cara, tudo, relacionamento ruindo, trabalho indo por água abaixo, profissão, querendo mudar de profissão, aquilo que a pessoa está fazendo já não está mais nutrindo, já não está mais fazendo sentido, justamente porque a gente está vivendo num período de grandes questionamentos, né? Esses eclipses que aconteceram no mês passado, eles estão trazendo, né, foram eclipses que aconteceram no eixo Gêmeos e Sagitário, né, quando a gente fala de Sagitário, onde a Lua foi eclipsada no dia 26 de maio, a gente está falando do nosso passado, aonde que a gente baseou as nossas crenças, né, os nossos ideais, os nossos pensamentos. Sagitário tem a ver com isso, tem a ver com ideologia, tem a ver com crença, tem a ver com aonde eu me baseio para poder tomar as decisões na minha vida, no que eu confio, quais são os meus valores éticos e morais interiores, né? Então, esse eclipse lunar, ele traz a consciência de tudo aquilo que está oculto dentro de nós e que precisa ser trabalhado, precisa ser ressignificado, para que a gente possa ir em direção a um futuro, que é o Sol em Gêmeos, né? Sempre que a gente tem um eclipse lunar, a gente tem uma oposição de Lua com Sol, né? Sempre acontece na Lua cheia, então a gente tem ali um oposto ao outro, né? Tanto que na Lua cheia, quando você vê o Sol se pondo, a Lua está nascendo, né? Quando a Lua está se pondo, o Sol está nascendo do outro lado. Então, o movimento da gente deixar
questões, crenças, padrões de comportamento que não estejam mais fazendo sentido, que talvez até fizeram sentido para a gente até o momento presente, né? Mas que agora já não cabem mais, para um direcionamento a algo novo, né? Porque Gêmeos fala do novo, fala da curiosidade, fala da novidade, fala dos aprendizados, das trocas, né? Então, sair um pouco de todo esse processo dogmático, e a gente está vivendo muito isso, né? Sair dos dogmas, sair das crenças que muitas vezes limitam a gente para entrar em contato com o novo, né? E aprender a se adaptar. E, cara, tivemos também um eclipse solar, em Gêmeos também, né? Mexendo muito dentro dessa energia aí no dia 10 de junho. E agora, no finalzinho do mês de junho, né, no começo do mês de julho, a gente vai ter um evento muito tenso, que é um encontro entre Marte, Urano e Saturno, né? Então eles vão fazer ali o que a gente chama na astrologia de quadratura T, que é um aspecto de tensão, né? Geralmente as quadraturas elas mostram momentos de tensão, onde a gente tem a energia de Urano, que fala de grandes transformações, de mudanças bruscas, repentinas, né? E a gente tem Urano em trânsito pelo signo de Touro, né? E Touro tem a ver com valores, tem a ver com dinheiro, economia, tem a ver com os nossos próprios valores internos, né? Aquilo que a gente acredita, o que é importante para a gente, né? O que consolida a gente na nossa vida, né? Então, esse trânsito de Urano pelo signo de Touro, ele tem trazido uma grande ressignificação, uma grande mudança de paradigma, de quebra de valores, para que a gente possa se conectar com algo novo, não somente dentro da gente, né? Mas também com o mundo. Tendo em vista, quando a gente fala de Touro, a gente está falando de economia, desde o início do trânsito de Urano no signo de Touro, que começou ali em 2016, a gente teve uma expansão muito grande, por exemplo, das criptomoedas, do Bitcoin, o Pix entrou agora em ação, né? Porque o Urano tem a ver com tecnologia, tem a ver com futuro, tem a ver com inovação, tem a ver com revolução, renovação, né? Então a gente começa a entender como esses trânsitos astrológicos eles têm um impacto de influência forte aqui nesse mundo que a gente vive, né? Porque eles são sincrônicos, né, a todos esses processos que a gente vive. E esse trânsito de Urano para o signo de Touro, ele está trazendo essa mudança de valores muito grande. Só que quando a gente tem um encontro desse gigante ou desses gigantes com outros planetas, né, principalmente planetas que eles trazem um conteúdo simbólico, muitas vezes mais denso, tenso, difícil de ser trabalhado, né? Não que ele seja ruim, mas Sim. que exige um pouco mais, a gente vive rupturas e quebras muito profundas. É como se aquela energia mais difícil, mais desafiadora, ela fosse colocada em xeque. Então a gente sente a pressão de todos aqueles processos. E Saturno faz aí, né, o ano de 2021 é marcado por esse encontro de Urano com Saturno, né, que coloca essa pitada, enquanto quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de lei, a gente está falando de limitação, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de processos rígidos, a gente está falando do tempo, a gente está falando do karma. Então, esse aspecto de tensão entre esses dois planetas gera a necessidade, né, e Saturno ele está em trânsito ali pelo signo de Aquário, e Aquário ele tem muito a ver com Urano, né, já que Urano é um dos regentes de Aquário, porque o Aquário, se a gente for falar dos aquarianos, são pessoas inventivas, futuristas, revolucionárias, grandes rebeldes, né? E Saturno ali em Aquário, ele fala muito disso, né? Como a gente tem que se responsabilizar justamente para viver essa renovação, para trazer esse futuro para o nosso presente, né? Não dá para a gente ficar pensando e vivendo a realidade conservadora, nos pautando ali pelos mesmos valores, pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas ideias, formas de enxergar o mundo, porque a gente está num outro momento. E a gente tem que construir e consolidar, a partir de todos esses aprendizados que a gente trouxe até o momento presente, algo novo, né? Então é isso que Saturno está trazendo para a gente. Quando a gente fala de Saturno, que é essa energia da estrutura, da maturidade, da construção, né? Na energia de Aquário, a gente está trazendo justamente esse movimento, essa responsabilidade, esse compromisso para formatar
construir o novo, renovar aquilo que é antigo, na minha vida, na sua vida, na coletividade. Você diz isso, Felipe, por exemplo, dessa mudança, até dessa, né, de querer, né, fazer esse movimento. Por exemplo, como tem algo que a gente pode fazer, né? Todo mundo precisa mudar, óbvio, esse momento já está acontecendo sozinho, né? Assim, o mundo está mudando, né? E a gente está se adaptando dentro do que acontece. Mas como a gente pode fazer para ter certeza em relação à astrologia, o que pode ser melhor para a gente? Porque, por exemplo, alguém que fala, essa profissão aqui eu quero mudar, ou então eu quero inovar dentro da minha profissão, fazer algo diferente. Claro que o risco, né, ele acontece aí por cada um. Mas esse risco, essa opção aí da mudança, o que você acha, na sua visão, que ela já está acontecendo, né? Como a pandemia. Eu acredito que esse ano ainda vai permanecer, né? Mesmo que um pouco menos ou um pouco mais, a gente acredita que 2021 vai ser um ano meio resumido ainda a isso, né? Uhum. Cara, o que eu tenho falado assim para as pessoas é o seguinte: qual que é aquela área da vida que é mais vulnerável, né? Onde a gente está mais insatisfeito, aonde a gente está levando com a barriga, sabe? Olha. Sabe aquele lugar que você fala, ai, nossa, cara, isso daqui eu vou deixar para depois porque é difícil. Ai, nossa, eu estou num trabalho que não me satisfaz, eu não estou me sentindo bem no meu trabalho, feliz na minha profissão, eu acho que eu devo fazer outra coisa, acho que essa não é minha missão, não é meu propósito de vida, não faz sentido para mim fazer o que eu faço. E daí a pessoa vai levando, né, com a barriga. Vai levando com a barriga, um relacionamento, vai levando com a barriga, não tá legal, e vai lá passar anos nesse lugar. Quando a gente vive um processo, um momento como esse, né, é como se uma pressão muito grande ela chegasse, né, onde a gente está sustentando esse lugar de tipo, eu não vou mudar, porque isso gera uma resistência muito grande, porque essa grande quadratura que a gente vai viver agora no mês de junho, e que ela volta a acontecer depois, no mês de novembro, né, quando Marte, agora essa quadratura ela vai ser ativada quando Marte entrar em Leão, né, que a gente vai estar fazendo ali uma quadratura com os 3 signos fixos, Leão, Touro e Aquário. Se vocês forem verem, são os signos mais teimosos que tem no zodíaco, né? Junto ali com o Escorpião. Eita, ainda bem que eu tô livre. Mas eu sou Áries, eu tô tranquilo. Eu sou Áries, eu tô tranquilo. O Ariano é forte também. O Ariano ele tem uma qualidade cardinal, né? Ele é mais direcionador, é mais da atitude, da ação. Mas quando a gente fala desses 4 signos, né? Leão, Touro, Aquário e Escorpião, a gente está falando de signos de qualidade fixa. Então gera muita resistência, né? A gente resiste à mudança, por mais que a gente saiba que ela precisa acontecer. Mas como a gente tem essa energia de Urano, que ele traz mudanças muito rápidas, né? E Saturno, que ele fala daquilo que precisa ser responsabilizado, aquilo que a gente precisa se comprometer. E Marte, que é o deus da guerra, que é aquele cara que chega com a espada, com o escudo na mão e fala, mano, vamos guerrear, vamos enfrentar esse negócio aí, vamos fazer acontecer, não tem muita escapatória, entendeu? Se a gente ficar resistindo muito em fazer as mudanças nas áreas da nossa vida que a gente sabe que precisam ser mudadas, porque a gente sabe, cara. A gente sabe. Sem dúvida. Basicamente isso, olhar nesse momento, daí a dica que eu trago, né, até aqui nessa live para as pessoas que querem entender um pouco mais, qual é a área da sua vida que você está fechando o olho e você não está querendo resolver, né? Que você está postergando, que você está levando. Quanto mais a gente continuar sustentando algo que não faz sentido, né, nos baseando ali nessas estruturas antigas e não se abrindo para o novo, mais difícil vai ser e maiores vão ser as quebras e as rupturas que a gente vai viver nesse ano. Sim, né? E mais doloridas elas vão ser, porque elas vão acontecer. Sim, de forma automática, né? Uma hora acontece. Ou a gente vive uma vida cindido, né? Mas algumas mudanças acabam acontecendo. Às vezes não no nosso tempo, né, Felipe? Mas elas acabam acontecendo. Sim. Agora eu só não sei se vão ser para melhor ou para pior, porque aí também vai muito da escolha e do que a gente busca, né? Que automaticamente, se a gente se engana um pouco, a gente vai atrapalhando ali o tempo e vai perdendo o tempo também. Isso. E é um pouco desse movimento, porque o que a gente precisa tomar consciência agora, porque a gente tem a energia de Urano, que ela pede essa mudança de paradigma na nossa vida, renovação daquilo que precisa ser renovado. A gente tem a energia de Marte, que pede ação, mas a gente também tem a energia de Saturno, que pede planejamento, responsabilidade,
maturidade. Então, a gente não pode fechar o olho para aquilo que precisa ser mudado, mas a gente também precisa ter paciência para entender que a mudança, os processos que estão iniciados agora, eles têm um tempo de amadurecimento, né? Sim, sem Então dúvida. a gente não pode tapar o sol com a peneira de olhar e falar assim, cara, eu não estou enxergando aquilo que precisa, não quero ver. Então a gente tem que abrir o olho, olhar para aquela situação e falar assim, tá bom, eu vou trabalhar para resolver essa história, né? Porque se eu não trabalhar para resolver essa história, eu sei que lá na frente a coisa vai ficar pior, né? Eita, aí não dá, né? Pior não dá para ficar mais, né, gente? Que um ano tão difícil. Pior não Agora, dá para ficar mais. eu queria saber a importância, assim, de cada um, cada signo, claro, cada pessoa tem uma lua, um sol, né, ali dentro daquele ano, né? Qual é a importância? Isso rege tudo que vai acontecer no seu próximo, no seu ano e no seu próximo, assim, isso realmente faz toda a diferença, o ano que você está, a lua, o sol que está te representando ali? Ou isso Sim, porque pode mudar? cada um tem um mapa fixo, né? Tem um seu mapa de nascimento. Então, no mapa de nascimento, Hudson, você vai ter lá todos os posicionamentos dos planetas, né? Que eles são aquelas posições, né? No dia, na hora, na cidade que você nasceu, tinha aquela configuração celeste. Então, a partir da análise desse oráculo celeste, que a gente vai falar de traços marcantes, características da personalidade, desafios, as forças, as potências desse indivíduo, dessa pessoa, né? E qual que é ali o núcleo as saídas e os recursos que essa pessoa vai ter para ela poder realizar a missão dela aqui no planeta Terra. Então a gente analisa isso através de um mapa de nascimento. Sim. Esses planetas, eles são ativados por esses trânsitos que eu estou te trazendo agora. Então a gente tem aquele mapa fixo e quando os planetas eles estão passando, eles vão ativando aqueles trânsitos. Então, por exemplo, pessoas que são do signo de Escorpião, todos nós estamos sentindo, tá? Isso é muito importante a gente ressaltar. Todos sentem esses processos acontecendo, mas pessoas que tenham, por exemplo, o Sol, principalmente os planetas pessoais, né, que são aqueles que falam sobre a forma como a gente lida com a nossa individualidade. Sol, que representa aquilo que a gente é em essência, Mercúrio, a forma como a gente se expressa, se comunica, Vênus, os nossos relacionamentos, a forma como a gente lida com os nossos recursos, Lua, família, passado, sentimentos, emoções, Marte, como a gente age e se sente motivado. Pessoas que têm esses 5 planetinhas ali, alguns desses planetas, ou ascendente, nos signos de Leão, Escorpião, Aquário e Touro, tendem a sentir esses trânsitos do momento com muito mais intensidade. Olha só. Né? Não quer dizer que pessoas que tenham em outros signos não vão sentir. Porque esses planetas vão fazer aspecto de tensão com esses planetas da carta natal dessas pessoas. Agora, por exemplo, pessoas que tenham signos, planetas em signos que fazem aspectos de fluência com esses planetas, né? Então, se a gente for falar pessoas que tenham planetas em signos de terra, Virgem, Virgem, Capricórnio, vão fazer aspectos de fluência, por exemplo, com Urano que está no signo de Touro. Então, as mudanças de valores vão ser positivas para essas pessoas, embora elas também vivam alguns aspectos de tensão com outros planetas que também estão em trânsito, né? Os signos de água vão... basicamente isso. Tem os processos tensos, mas também tem processos que facilitam e favorecem a gente encontrar saídas para lidar com aquelas questões, né? Sim. Porque a gente sempre vai ter aspectos de tensão e aspectos de influência ali na astrologia. Então, de maneira geral, todo mundo acaba sentindo isso de uma forma mais intensa. Pessoas que tenham essa grande quadratura também acontecendo em casas cardinais no mapa astral. Então, quando a gente olha para um mapa astrológico de nascimento, a gente vai ter análise dos planetas, que representam partes nossas, dos signos, que são a forma como esses planetas, né, eles se expressam, né, como essa energia se expressa no mundo, e as casas astrológicas, que são setores de vida. Então, a gente tem as casas mais importantes na astrologia, que são as casas que a gente chama de casas angulares, que é a casa 1, que fala da nossa identidade, a nossa personalidade, a casa 4, a nossa filiação, família, passado, a casa 7, que fala sobre os nossos relacionamentos, e a casa 10, que fala sobre carreira e profissão.
Então, pessoas que, por exemplo, tenham esses 4 signos nessas casas e essa quadratura entre Marte, Urano e Saturno nessas casas vão sentir mais também a energia desse trânsito aí. Olha. De tudo que a gente está vivendo. Bom, eu não tenho nem certeza. Me falaram que eu estava esse ano na casa 3. Isso é bom ou ruim? Que a 3 é comunicação, né? Ou eu estou perdido? 3 é comunicação. Agora, assim, como falar que você... Eu não entendo muito como, assim, você estava na casa 3, né? O que está na casa 3? Não, tem todo um... Eu estou te falando só da casa. Tem todo um... Tem o sol... Uma história ali, né? A lua em tal lugar... eu tô te falando da minha casa, né? Que você falou das casas aí. Mas é a casa da comunicação, né? Sim, das trocas, dos aprendizados, né? Então, se você tem alguns planetas em trânsito, questões acontecendo ali na casa 3, no seu mapa, às vezes um trânsito, né, muito forte ali na casa 3, você vai ter questões que você vai ter que trabalhar ali, tipo Saturno, se ele estiver na casa 13, ele vai falar sobre a estruturação de novos conhecimentos, de novos pensamentos, de novas ideias, vai pedir uma responsabilidade, uma maturidade na forma como a gente se expressa, como se comunica. Urano na casa 3 vai falar sobre mudanças, novos aprendizados, mais diferentes, excêntricos, inovadores. Então depende muito do planeta que está em trânsito ali pelo setor, pela área do mapa de nascimento, né? Sim, a gente precisa analisar. Na astrologia você não analisa só o mapa natal. Por exemplo, a gente vai fazer uma análise de ano, né? Provavelmente você deve ter feito um mapa de revolução solar, talvez. Sim. Ou você fez uma análise do seu mapa de nascimento. A revolução solar, ela fala do seu ano, né? De um aniversário a outro, quais são as experiências que você vai vivenciar durante todo esse ciclo. Então é um mapa diferente, é o mapa do seu aniversário. A gente tem o nosso mapa de nascimento, tem um mapa diferente do dia que a gente faz aniversário, que ele também é passível de ser interpretado. E tem outras ferramentas dentro da astrologia para a gente entender os trânsitos astrológicos que vão falar sobre os momentos, né? Quais são os momentos mais específicos ali daquele ano, onde você precisa prestar mais atenção. Por exemplo, você viu que você tem uma importância ali na casa 3. Quais são as energias que estão ali na casa 3? Poxa, será que tem a Vênus ali na casa 3? Se eu tiver a Vênus na casa 3, então quer dizer que eu tenho que dar um valor, porque Vênus tem a ver com valor, tem a ver com aquilo que nos atrai, aquilo que a gente precisa trabalhar no sentido de a gente conseguir se mostrar, seduzir, ganhar dinheiro, né? Atrair a atenção do outro. Então, se, por exemplo, você tem um trânsito de Vênus na casa 3, que é a casa da comunicação, a comunicação é um veículo dentro daquele período para que você possa atrair recursos para a sua vida, valorizar mais a si mesmo, aprender coisas novas que vão ser importantes, que vão constituir uma estrutura de valor que talvez lá na frente você vai precisar, vai ser útil para você. Sim, né? Sim. Então, depende muito do planeta no setor do mapa que ele vai estar e como que essa energia, essa simbologia desse planeta está atuando naquele setor de vida, né? Sim, sem dúvida. Bom, deu para esclarecer bastante coisa, mas eu acho que assim, né, nada melhor do que quem estiver assistindo agora, daqui a pouquinho, né, e quiser fazer um mapa com você, saber um pouquinho mais, né, sobre o seu ano, enfim, o que pode melhorar, né, que eu acho que a gente tem que fazer pensando o que pode melhorar e também prevendo algumas coisas para a gente não pisar em falso ali, né, Felipe? Com certeza, assim, a astrologia, eu costumo dizer que é como um GPS, que vai mostrar o melhor caminho para a gente ter uma vida de sucesso, realização, prosperidade, abundância, para perceber também quais são as nossas potencialidades, as nossas forças, os nossos desafios e encontrar formas de conseguir resolver, ressignificar, né? Muitas vezes a gente está muito perdido na vida, não consegue encontrar um norte. A pessoa vem, faz uma leitura astrológica, ela consegue se situar, ela fala, nossa, cara, interessante. Poxa, então quer dizer que nesse ano eu estou tentando muito me desenvolver profissionalmente, mas caramba, eu tenho que direcionar minha atenção para minha família, talvez. Eu tenho que aprender alguma coisa nova, eu tenho que iniciar um estudo, e eu estou jogando a minha energia num ponto que às vezes não é o lugar, eu estou nadando contra a correnteza. Então quando a pessoa ela consegue entender e ter esse panorama geral da vida dela, né, no sentido de perceber qual é o momento de vida ali que está expresso através da interpretação de um mapa natal, ela consegue abrir o caminho dela, assim, né? Entender as coisas com uma maneira com muito mais clareza, né? E se autoconhecer, né, Hudson? Eu acho que o que é mais importante nesse momento que a gente está vivendo agora e sempre, né, é a gente se conhecer, entender um pouco mais da gente, né? Sem dúvida, faz toda a diferença. Ó, algumas pessoas mandaram aqui perguntando sobre os signos no amor, é claro, né, que as pessoas querem saber. Gente, é difícil falar de todos os signos aqui para a gente também não ser injusto, né, Felipe, com
com todo mundo. Mas tem algo aí que você queira falar do ano de 2021 em relação, como você disse um pouquinho ali, né, de alguns signos, tem algo, por exemplo, alguns signos que podem se dar um pouco melhor em relação a dinheiro ou amor Uhum. este ano de 2021? Ou o negócio está... Cara, não, assim, eu vejo muito dentro desse movimento, assim, do que a gente está experienciando, que, de uma maneira geral, todo mundo está tendo que dar uma ressignificada e uma olhada, assim, dentro do seu universo interior, né? Então não está dando muito, assim, para fugir dessa onda. Mas existem ali signos que acabam sendo um pouco mais favorecidos, né? Dentro de todo esse processo. Como eu disse, os que estão sendo mais exigidos ali são pessoas que geralmente têm muitos planetas, aí, como eu disse, planetas pessoais, nos signos de touro, aquário, leão e touro, aquário, leão E o escorpião? e escorpião. Isso, escorpião, deu um branco aqui. Eu já tô entendendo tudo Mas isso. a gente tem mais os signos de câncer, ó, câncer, peixes, tendem a receber algumas facilidades nesse ano, né? Tendem a ter um pouco mais de abertura dentro desses processos que estão acontecendo. Sagitário, mais ou menos, porque a gente está vivendo esses eclipses no eixo Gêmeos e Sagitário, então os geminianos e os sagitarianos estão também vivendo momentos muito fortes de ressignificação de questões profundas ali, coisas que estavam ali dentro do inconsciente e agora estão chegando com muita força pedindo ressignificação, né? E os eclipses, eles geralmente trazem momentos de crise. Então, pessoas que tenham planetas, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Marte ou Lua em Gêmeos e Sagitário estão sendo exigidas um pouquinho mais nesse momento. Olha só. Né? Também. E quais mais aqui? Capricórnio. Capricórnio passou baixo já nos últimos anos, né? Principalmente 2020, os capricornianos passaram baixo, porque, como eu disse, a grande conjunção ali de Júpiter, Saturno, Plutão e Marte aconteceu no signo de Capricórnio, né? Então os capricornianos passaram baixo ali no ano de 2020, mas esse ano eles já estão recebendo um pouco mais de fluência dentro desse processo, né? Vivendo aí mudanças e transformações muito positivas na vida. Então eu sinto que nesse ano os signos de Câncer, eu vou repassar aqui: Câncer, Peixes, Capricórnio, Câncer, Peixes, Capricórnio, Libra. Os librianos também estão com uma energia um pouco mais favorável, né? Ou pessoas que tenham esses planetas nesse signo. Sim. Virgem também acabam sendo um pouco mais favorecidos dentro de todo esse processo que a gente está experienciando. E o signo de Áries também. Então eu diria que esses 5 signos... Eu já estava chateado aqui. Falei, vai deixar a Áries de lado. Mas, gente, é importante, claro, né, que isso tudo, né, Felipe, cada pessoa nasceu em um horário diferente, tem um ascendente diferente, então, assim, é importante, sim, né, a pessoa fazer o seu mapa ali pessoal para estudar um pouquinho mais sobre a sua vida mesmo ali, né, porque para a gente saber diferenciar isso também, né, porque eu acho que muita gente entende, eu vejo muita gente falando isso, eu vi X coisa falando de Áries, por exemplo, né, eu vi de Leão, mas aconteceu com tal pessoa, comigo não aconteceu. Então isso tem muito a ver também com o seu ascendente, com o seu horário. Cada pessoa, né, tem o geral ali, mas outras coisas acontecem ao redor, né? E tem os planetas, etc. Porque às vezes a pessoa está passando uma crise absurda no trabalho, mas ela está bem no casamento, entendeu? Sim, é verdade. Porque a área do casamento, o planeta, a Vênus dela está recebendo bons aspectos com esses trânsitos que estão acontecendo agora, né? Então, às vezes, no relacionamento ela está ótima, mas o trabalho está destruindo, está dissolvendo tudo ali, entendeu? Está vivendo uma super crise ali. Está faltando, né, alguma coisa. Exatamente. Então é que nem uma impressão digital, né, cara? O mapa astrológico é uma impressão digital, cada um tem o seu. Então, cada pessoa vai ser ativada de uma maneira dentro desse processo, né? Dá pra gente falar, dar um panorama geral, né, lá no meu YouTube, se quiser entrar lá no meu
no meu Facebook. No meu Instagram tem ali no Linktree o link do meu YouTube. Eu sempre, todo ano, eu posto as previsões para cada signo para o ano, né? Ah, que legal. Vamos acompanhar. Eu falo dos setores que cada signo vai trabalhar, né? Quais são os setores de vida que cada signo vai precisar olhar com mais cuidado. Então, quem quiser olhar, dá uma olhadinha lá. Mas é isso, né? É muito no geral. As pessoas costumam se identificar bastante, porque o signo solar ele tem uma importância muito grande, né, Hudson? Porque quando a gente olha para o sistema solar, o Sol é o maior planeta, o astro maior, né? Porque na astronomia o Sol ele é uma estrela, mas na astrologia a gente considera como um planeta. Mas o Sol ele é luz, né? Então é dali que emana toda a energia que vai iluminar os planetas, né? Que vai iluminar a nossa Lua. Os planetas, eles não têm luz própria, o Sol tem. Então é por isso que a gente se identifica tanto com o nosso signo solar, porque o signo onde a gente tem o Sol, ele vai gerar um pouco, vai trazer aquela coloração para o mapa todo, sabe? Ele irradia aquela energia do signo para todos os outros planetas, né? Agora, Felipe, me tira uma dúvida. É verdade esse papo aí que as pessoas falam que depois dos 30... você é mais, você se representa, se sente mais as atitudes ali do seu ascendente, ou isso é mentira? Cara, isso é um mito, né, que é muito falado. As pessoas falam, depois dos 30 anos eu viro meu ascendente. Muita gente fala isso. Você sempre teve, a gente sempre teve o nosso ascendente funcionando ali, né? O que acontece é o seguinte, o ascendente, ele fala sobre a forma como você aparece, né? Ele é um pouco da nossa máscara, é a energia que dita muitos dos nossos comportamentos e das nossas atitudes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ascendente em Áries, ela demonstra mais iniciativa para fazer as coisas. O comportamento dela é esse, ela enxerga o mundo como um lugar onde é preciso agir, é preciso fazer, não dá para ficar parado, porque Áries é um signo de ação. Mas ela pode ter, por exemplo, um Sol em Peixes. E esse Sol em Peixes, ele é um Sol mais romântico. Em essência, ela tem um lugar mais romântico, mais sonhador, idealista. Por mais que ela aparente uma pessoa, às vezes, um pouco mais agressiva, intensa, vou fazer corajosa, né? Que é o arquétipo ariano. Então, o que acontece? No começo da nossa vida, é um pouco difícil da gente conseguir entender essa dinâmica. Como eu me comporto, eu me apresento para o mundo e como eu sou de fato, porque eu me enxergo de uma forma, mas o mundo me enxerga de outra forma, porque eu externalizo essa individualidade no mundo com uma outra energia, né? Então, conforme a maturidade vai chegando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, é como se a gente fosse ficando um pouco mais safo, entendeu? Você já estou sacando esse paradoxo. Se acostumando, né? E vivendo, né? Do dia a dia mesmo. Então, quando a gente passa ali do retorno de Saturno, por volta dos 29 anos, entrando ali para os 30 anos, que é o tempo que Saturno leva para completar uma volta em torno do Sol, a gente acaba já tendo um pouco mais dessa sabedoria internalizada, né? A gente não tem mais tanta dificuldade de entender essa dualidade. Então, espera-se que nessa fase da vida a pessoa ela já saiba lidar melhor com essa polarização do ascendente e Sol, né? No mapa de nascimento. Já consegue lidar melhor. Bom, então está respondido, é mito. É mito. Saber, porque isso é muito falado e muita gente fala isso. Fala, eu fiquei sabendo que depois dos 30 eu sou mais... E realmente eu percebo que eu tô... E acho que as pessoas levam tanto para o psicológico isso, né, que elas acreditam e conseguem achar que elas estão sendo um pouco mais do seu ascendente ali depois de tal época. Então legal a gente falar disso, está esclarecida essa dúvida. É que depois, como eu disse, né, a gente também tem nessa fase o retorno de Saturno, que acontece por volta ali dos 28, 29 anos. E como eu disse, Saturno ele leva esse tempo para completar uma volta inteira em torno do Sol, ele volta para o mesmo ponto do mapa natal. E como Saturno ele traz essa energia do mestre, da responsabilidade, do amadurecimento, é uma fase da vida onde a gente sente aquela energia de cobrança muito forte, né? Sim. E uma fase onde a gente muda muita coisa na nossa vida. Muita gente casa nesse tempo, muda de profissão, separa, começa uma faculdade nova, muda de país. É uma fase muito decisiva. Muita gente morre, você pode ver.
muitos artistas aí do passado, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Os caras morreram 27 anos, porque quando chega a energia de Saturnão lá bate na porta, cara, eu falei assim, tem um peso, né? Porque Saturno, ele é a lei, é o peso da responsa ali. Se a pessoa ela não tá bem estruturada na vida e não consegue assumir essa responsabilidade, principalmente para abdicar de padrões antigos que já não estão mais servindo para ela poder crescer, ela surta, né, nos 29 anos. Por isso que esse é uma fase delicada, né? Você deve ter mais de 29, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 36, eu te confesso 36. Que nos 30 eu senti essa diferença, assim, eu senti uma mudança, uma pressão, assim. Depois nos 30 eu já estava mais tranquilo, mas eu senti isso nos 30 e também senti esse peso nos 35 também. Eu não sei se é uma impressão, mas eu senti também. Mas as pessoas sempre Porque os 35, se você for ver, isso é uma coisa interessante para a gente olhar, né? Porque a cada 7 anos, Saturno ele faz um aspecto de tensão com o Saturno natal. Então ele vai fazer justamente isso que a gente está vivendo agora. Ele vai fazer uma quadratura com o Saturno natal e ele vai cobrar crescimento. Então, se a gente olhar de 7 em 7 anos na nossa vida, né, a gente sempre vai ter eventos muito marcantes nessas viradas de setênio. Olha só. Então, do 0 ao 7, se você for olhar para a sua vida, putz, o que aconteceu na minha vida quando eu completei 7 anos? Pode ser um ano antes, um ano depois, mas geralmente nessa margem. Geralmente tem eventos fatídicos, 14 anos, ou ali na margem, não passa muito disso. Geralmente tem um evento forte, 21, 28, 35, depois 42, assim vai. Nossa, são então momentos de virada. Vai ter de novo. O que foi, meu? Vai. Tem que ter a parte boa agora, gente, porque o 35 o 30 e 35 deu uma mexida ali. Mas a gente vai aprendendo com isso tudo, né? E consegue olhar assim em volta e ver essa mudança. Até para melhor também, né? Porque dentro da dor a gente também consegue tirar coisas boas, né? E eu acho que o que a gente está aprendendo agora, sabe, Hudson? A gente está entrando em contato justamente com esse movimento de aprender a lidar com a dor sem tanto sofrimento, né? De encarar as mudanças que precisam acontecer na nossa vida sem tanto sofrimento. Tem um hino, cara, de um grande amigo, assim, uma pessoa muito querida por mim, que fala que a semente que nasce atravessa um véu de dor. Olha. Quando a semente está nascendo, ela precisa eclodir, né? Ela precisa fazer uma força para sair dali. Ela precisa sair daquele estado de conforto, do quentinho, do colo da mamãe, para ela poder florescer. E ela vai ter as intempéries que ela vai ter que encarar ali. A terra fria, o sol quente, a chuva em excesso. Ela vai ter que enfrentar todas essas intempéries depois que ela sai ali da casquinha dela, né? Mas ela cresce, ela fica forte, ela sustenta tudo. Então eu sinto que esse período que a gente está vivendo agora, ele está muito dentro dessa imagem, assim, desse simbolismo do crescimento, como se tivesse uma energia muito forte impactando a gente, assim, ó, comprimindo e falando, vai, Exato. Vai, sai desse lugar, vai, não olha para trás, entendeu? Vai doer, mas vai gerar crescimento. Então acho que isso é o mais legal, né, que a gente está vivendo agora, né? Sim, ó, muito bonita essa mensagem, de verdade, porque faz a gente refletir e pensar, né, dentro de tudo que a gente está passando aqui. É sempre, né, nesse momento de pandemia, tanta gente passando, uns mais, outros menos, mas todo mundo está passando, como você disse. Então, fazer que a gente pense mais à frente e comece a ficar mais antenado também, né? E literalmente, vamos andar para frente. O que foi, já foi para trás, né? É a forma de impulsionar ali. E aprender com o novo que chega, né? Porque o novo, Hudson, ele gera muito estranhamento. Porque o novo a gente não conhece, né? A gente não conhece o novo. A gente, quando uma criança nasce, ou quando você começa no emprego novo, ou quando você
começa num novo relacionamento, você não sabe como você vai lidar, você está inábil dentro daquela situação. A gente vai precisar aprender a lidar com aquela criança, com aquele novo emprego, né? Por mais que eu seja experiente, se eu entro numa empresa nova, eu vou precisar aprender com quem já estava lá, vou ter que ficar aqueles dias lá que você fica ali sentado do lado da cadeira do outro, tentando aprender, você fala, nossa, cara, como que eu vou fazer isso, né? Como que são os processos aqui? Então, esse movimento, e a gente gera estranhamento, porque o novo ele é imperfeito, né? Ele não é imperfeito, ele é imperfeito, ele precisa desse movimento de lapidação. E esse medo da mudança que paralisa a gente é o que faz, muitas vezes, olhar para trás e falar, cara, o que eu vivi até agora, né? Vivi uma vida sem riqueza interior. Essa riqueza interior ela não foi construída, ela não foi consolidada. Por quê? Porque eu não encarei a dor de sair da zona de conforto para fazer as mudanças e encarar esse novo para poder me desenvolver, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade, principalmente nesse momento, para entender que muita humildade, acolhimento, compaixão, primeiro, para a gente não se cobrar a perfeição, porque perfeito só Deus, né? É verdade. Para a gente aprender coisas novas, né? Então, tendo em vista ali de tanta gente, né, Hudson, que teve que parar de trabalhar em empresa, teve que aprender a trabalhar em casa. Tem tanta gente ali, amigos, que, por exemplo, trabalhavam na área de eventos, cara. Tinha muito amigo que trabalhava na área de eventos, amigos DJs, produtores, que ficaram sem trabalho, entendeu? Então, tiveram que se reinventar. Né? Sim, sem então, dúvida. Esse movimento ele está muito forte, cara. Na live de ontem também, quantas pessoas infelizmente também perderam suas casas, quanta gente está sendo uma mudança muito grande, muito séria, mas para a gente olhar, né, para a gente, claro, para o outro também, acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar de ver isso, né, de aprender com isso. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Lembro que senti que nos meus 7, 14, nos 21, mas no 34 não tenho lembranças. Acho que foi sobre aquilo que a gente falou, né? Da idade ali. Agora falta os 41. Bom, a gente também espera. Exatamente. Um pouco, né? E esse processo, já que a gente tocou de novo no assunto aqui, de acordo com o comentário, essa mudança, por exemplo, do 7, ou de 7 em 7, mais ou menos essa média, ela dura o quê? Um ano? Essa mudança é naquele ano que você está fazendo essa mudança, mais ou menos até o próximo aniversário? São eventos ali que vão acontecer na vida, né? Às vezes a pessoa ela passa por uma separação dos pais ali com 7, 14 anos, ela vai precisar lidar com aquela história, vai muito de cada pessoa, né? Às vezes um dos genitores falece, às vezes a pessoa sofre um acidente, às vezes a pessoa tem uma mudança muito radical na vida, tipo, eu morava num lugar, mudei para outro. Sim. Né? Eu estava numa escola, mudei para outra escola e foi muito traumático para mim, porque naquela escola eu tinha meus amiguinhos, tudo era gostoso, tal. Quando eu fui para outra escola, putz. Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Qual é o tipo de evento que vai startar esse movimento de mudança? Vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes é uma coisa muito forte, às vezes é uma coisa que aparentemente não parece tão forte, tão significativa assim, como, por exemplo, uma mudança de escola, mas para aquela criança de 7 anos foi o fim do mundo, entendeu? Sim, sem dúvida. Para os 14 anos, às vezes o adolescente ali com 14 anos se apaixonou perdidamente por alguém e foi rejeitado, e viveu uma ruptura nesse lugar da rejeição. Sem dúvida, né? É para um tempo, né? Ou para uma vida ali. São todas mudanças, né? Positivas ou negativas, mas grandes mudanças, ou pequenas, mas mudanças que fazem parte aí desse percurso, né? São pessoas, por exemplo, que estão nessas datas, vivendo esses anos, por exemplo, nesse ano, né? Quem está ali com 14 anos, 21 anos, 28 anos, 35 anos, ou próximo dos 35, 34, sim, 36, sempre ali próximo, né? Geralmente um ano antes ou um ano depois. Tendem a viver esses processos mais intensamente, né? Tendem a viver esses processos mais intensamente. Sim, sim. Agora, uma coisa importante da gente perceber também no que diz respeito a esse ano, né? É entender que a gente não precisa dar conta sozinho, cara. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, né? Porque essa energia de Saturno em trânsito pelo signo de Aquário, né? E de Urano ali em Touro também,
fala muito de coletividade, né? Aquário fala de coletivo, fala de social, fala de amizade, fala da nossa atuação no mundo. Então, é muito importante que a gente consiga entender que por mais difícil que seja o processo que você esteja passando, né, quem está assistindo aqui essa live, para a gente não lidar com tudo isso sozinho, para a gente buscar ajuda, porque não é na individualidade, no isolamento que a gente vai resolver, é no contato com o coletivo, com as pessoas, porque não é um processo individual que a gente está vivendo, a gente está vivendo um processo coletivo, mas cada um tem o seu cadinho, tem a sua parcela na sua individualidade para transformar e ressignificar. Então é imprescindível que a gente consiga se abrir e encarar as nossas vulnerabilidades com coragem e pedir ajuda quando necessário, porque tem muita gente, cara, que entra em processos às vezes muito difíceis, muito penosos, muito desafiadores e vivem e sofrem tudo isso calados, né? Muita gente. Calados. A gente acaba não dando conta também, né? De diversas formas, assim, pesadas mesmo de dizer. Mas acho que é isso que você falou, foi essencial, né? De pensar mesmo em pedir ajuda ou dividir, né? Falar, escutar, acho que a gente aprende muito com isso. E sem dúvida, acho que esse momento de pandemia tem trazido muito isso, assim, da gente pensar no outro e ajudar, né? Se ajudar quando eu falo coletivo mesmo, assim, ser menos egoísta, né? Exatamente. E é muito legal ver que isso tá rolando, né? Que tá muita gente entrando nesse movimento, cara. Sim, tem muita gente entrando nesse processo de auxílio, de ajuda, né? De perceber que a gente é uma unidade, né, cara? O que o outro tá sentindo ali, eu tô sentindo também. Não adianta eu entrar nesse movimento da minha individualidade, do meu isolamento, porque tem... Então, quem entrar nessa energia de perceber a força presente no coletivo, a gente consolidar relações, estruturar relações, né? Se abrir para o novo, se abrir para o diferente, né? Tão bonito você ver, cara, tipo, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e a mãe da minha afilhada, né? Eu tenho 2 afilhadas, e as 2 têm nome de flor. Uma chama Liz e a outra chama Violeta. São a coisa mais linda, as coisas mais lindas. E eu tenho o sol da minha vida também, que chama Aurora, que é a minha filha pequenininha. Olha só, legal, só nome dele. E eu tava conversando com essa minha comadre, né, e ela falou que na escolinha dela, da Violeta, eles têm uma proposta super legal, assim, de inclusão, né, e eles contrataram uma trans que havia feito pedagogia, e eles tinham colocado isso como premissa, né, que tinha que ser uma pessoa que tivesse dentro do grupo das minorias, aí a gente tem visto tanto isso hoje, e foi muito legal, né, cara, você olhar e falar assim, putz, que legal que a gente está se abrindo para essa diversidade, né, para esse novo, e acolher realmente assim, e questionar mesmo o nosso lugar, né? Como que eu tenho pensado isso? Como eu tenho que me relacionado com o outro? Aonde eu sou racista, né? Porque é importante a gente entrar em contato e assumir esse lugar, né? A questão do racismo estrutural, a questão da diversidade de gênero. Então, isso tudo está muito forte, a gente vê muito essa energia aquariana, e o trânsito de Urano ali em Touro, rompendo com esses valores antigos e estruturais da nossa sociedade, onde a gente está começando a olhar, a galera está começando a abrir e falar assim, cara, não dá mais para a gente continuar naquele lugar conservador, porque a gente está num mundo diferente hoje, a gente precisa incluir. Sem dúvida. Então eu sinto que isso começa a ficar cada vez mais forte, né? Mas, quando o novo chega, né, Hudson, a gente tem que encarar ali aquilo que já está consolidado, né? E esse trabalho de ressignificação, de transformação, ele é paulatino, ele é árduo, ele é demorado, mas ele precisa acontecer, ele vai acontecer, né? Não tem como fugir disso. Então é muito legal a gente olhar e ver que tem muita coisa tensa acontecendo, mas também a gente está colocando muita mão na consciência, né? As pessoas estão colocando a mão na consciência, porque eu sinto que é um momento onde essa consciência ela chega, e uma consciência do novo, né? Porque Aquário, Urano,
eles falam do novo, eles falam de uma consciência que ainda não se estabeleceu aqui no plano da materialidade. Está se abrindo mais, né? Está chegando ali. E que bom, né? Acho que esses exemplos que você deu aqui são muito importantes da gente levar para todo mundo, né? E que as pessoas que estiverem assistindo consigam, né, abrir mais a sua mente e respeitar mais o outro, as opiniões dos outros, e menos briga, né? Mais amor, menos problemas, né? Que eu acho que a gente mesmo vai causando os nossos problemas e as coisas vão ficando mais tensas, né? A gente consegue melhorar. Que bom que estamos, pelo menos dentro dessa tempestade, tem alguns pontinhos ali que a gente consegue tirar de coisas boas, né? Com certeza, cara. Bom, eu quero te Massa, agradecer né? muito, que o nosso tempo aqui voou. Foi muito bom. Eu acho que foi uma live Verdade. não só para falar do ano também, né? E dos signos, mas para a gente falar de coisas boas aqui, de exemplos legais. Quero muito te agradecer, dizer também para todo mundo que passou aqui, né? Que vai ver daqui a pouquinho, vai ficar no IGTV, vai para o YouTube também. Muita gente acaba assistindo depois, por causa do horário e tal. Então, gente, se você gostou, indique para os amigos. Bom, aproveita aí para deixar o seu recado aí para quem vai te assistir daqui a pouquinho ou agora, sobre também seu Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre você e seu trabalho. Além de astrólogo, né, eu trabalho com outras ferramentas terapêuticas, né, eu trabalho com astrologia, trabalho com a constelação familiar sistêmica, Theta Healing, atendo processos continuados, né, eu tenho muitas cartas na manga aí, vamos dizer, Sim. para trabalhar autoconhecimento, para trabalhar questões emocionais, né, atendo continuado, semanal, para quem quer fazer terapia continuada semanal, ou quem quer fazer atendimentos isolados de astrologia, constelação, Theta Healing, enfim, tem bastante coisa lá, entra no meu Instagram, sempre tem coisa nova postando, os videozinhos lá no Story, informações astrológicas ali no feed. Tá, fala seu Vamos Instagram. falando e precisando, me manda mensagem ali. Meu Instagram é Felipe Freza, com 2 Es de zebra. Felipe Freza, com 2 Es de zebra, é isso. Tá, para quem quiser te achar, porque né, quando estiver vendo o vídeo por aí é mais fácil de achar. Bom, quero te agradecer muito, obrigado mesmo, volte sempre que quiser, né? As portas aqui estão abertas e obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Hudson. Bom ano para você, final de ano, né? Resto, quem já está na metade do ano, muita luz, muita paz aí, parabéns pelo trabalho, muito legal. Gostei muito aí de bater esse papo com você. Obrigado por me chamar, por me convidar. Eu te agradeço, obrigado mesmo pelo carinho aí e vamos nos falando. Até mais, boa noite. Um abraço, querido. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.